aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, o padre fez hoje uns pontos para apresentar para cada um de vós. Irmãos e irmãs, o Evangelho diz assim, que Jesus se reuniu em torno de uma grande multidão, e ele, como de costume, as ensinava. Qual era o costume de Jesus então? Ensinar. Portanto, qual deveria ser o nosso costume? Aprender. Se Jesus tem o costume de ensinar, nós devemos ter, irmãos e irmãs, o costume de aprender. Como que é aprender? Ouvir com atenção, ouvir em silêncio, ouvir com foco. E depois pegar tudo isso, tudo aquilo que aprendemos e transformar em oração. Na sua oração diária, irmãos e irmãs, o padre entende 3 coisas quando nós rezamos. Você mesmo quando reza, irmão, irmã, apresenta 3 coisas a Deus. Você reza pensando a partir de, sobre o que, né? Alguma dor, né? Dor no corpo, na alma. Depois você reza a partir daquilo que você tem medo, do que vai acontecer. O medo toma conta. E aí você procura a oração. Com você, através dos seus, e aí você procura a oração. Depois você procura o terceiro passo dessa oração diária. Você reza o que sonha. Eu rezo
sonhando um trabalho. Rezo sonhando uma família. Rezo sonhando uma tranquilidade. Então, são 3 coisas que estão presentes na vida de oração diária de cada um de nós. Portanto, irmãos e irmãs, mas a partir desses 3 pontos, nós temos que rezar não somente esses 3 pontos: a dor, o medo e o sonho. Mas nós temos que rezar mais além. O 4º ponto que nós temos que colocar, adotar na nossa vida de oração, que é, temos que rezar a partir daquilo que Jesus fala. E às vezes nós não rezamos desse jeito. Possivelmente hoje você tem uma dor, um medo, um sonho, mas hoje, junto com sua dor, com seu medo, seu sonho, nós temos um ensinamento que Jesus vai falar aqui sobre o casamento, o matrimônio. Jesus hoje nos ensina a vida. E no evangelho de hoje, irmãos e irmãs, Jesus está nos ensinando sobre o matrimônio. E aí muitas pessoas vão dizer assim nesse nosso mundo hoje, na sociedade, nós escutamos. Sabe, padre, quem sou eu para discutir com Jesus com relação ao meu matrimônio? Quem sou eu? Mas se é assim, então tá bom. Ou outros vão dizer assim, mas é que é assim, padre, tá tão difícil. Mas é que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia se pensa diferente, hoje em dia se age diferente. Quando minha avó casou era de um jeito, hoje não é do mesmo jeito. E aí vai. Esses questionamentos se resolvem no campo, não se resolvem, na realidade, no campo intelectual. Isso se resolve aonde? De joelhos. De joelhos, isso se resolve orando, isso se resolve suplicando. Irmãos e irmãs, aqui os maridos hoje reclamam das mulheres, as mulheres reclamam do marido. Desde o tempo de Jesus já acontecia. É o que fala. Tentaram pôr Jesus à prova. Já tinha gente reclamando da esposa. Aí hoje a gente fala assim, ai meu Deus do céu, eu preciso atrás de um padre para falar como que eu consigo com a minha mulher. Primeiro que o padre não é casado. Não é? O padre vai poder orientar. Mas o que acontece entre as 4 paredes é só o casal. E ali precisa do quê? Rezar. Quantas das vezes o marido rezou pela esposa? Quantas das vezes a esposa rezou pelo marido? Quantas das vezes? E o casamento não é mil maravilhas. No começo é amor, vida, tudo. É o WhatsApp toda hora. Casa para ver. Casa para ver. Aí não vai ter amor, não vai ter vida. Aí a vida vai ter que pagar a conta. É, assim mesmo. Aí o marido esquece de pagar a conta, só para a mulher. Aí o marido fica doente. Aí esquece. Morreu. Morreu de vez. A gente quer quando a gente fica doente? Ixi, uma gripe que dá em nós derruba. Agora a mulher, quando fica doente, consegue limpar a casa, fazer comida, ajudar os filhos, fazer a compra e cuidar de tudo, inclusive do marido. É, pensa que é fácil? Não é fácil. Mas o próprio matrimônio aqui, Jesus está dizendo: o que Deus uniu, o homem não separe.
Não tem a palavra a, tem a palavra e. Não separe. É diferente de não separa. Não separe. Então, irmãos e irmãs, às vezes a gente fala assim, tem esse pensamento ainda, né? Ah, mas padre, é que o mundo está diferente, né? Mudou muita coisa. Mudou, assim, da brilhantina pro gel no cabelo. Isso mudou. A calça, né? Os cortes de cabelo, a moda. Mas aquilo que é pecado não mudou. Permanece. Céu ou inferno, esse é o destino. Um dos dois. Não mudou. Irmãos e irmãs, no casamento, o que une os dois? O que une os dois num casamento? Não pode ser o corpo. Não pode. Porque se vai pelo corpo, pelo fogo, pela sensualidade, esquece que com o tempo, a pessoa casou magrinha, depois com o tempo engorda. O marido que tinha cabelo, depois perde cabelo. É. Vai ficando careca. Aí o sono bate. É. Aí não quer mais sair. Quer ficar dentro de casa. Aí os dois ficam no buraquinho lá, que é o celular. Um no canto, outro no outro. Até aí fala assim, a mulher está lá na cozinha, fazendo a janta e mexendo no celular. Aí manda mensagem pro marido lá na sala. Tá pronta a janta. É. Como que pode? O que une os dois? Tem que ser o quê? O próprio Jesus. É o próprio Jesus que tem que unir. Não é a sensualidade, não é o corpo, não é o fogo. Nada disso. E sim os dois querer caminhar juntos. Ser uma só carne. E aí quando vem a sogra para cuidar, ei, meu Deus do céu. Aí moeu o pé do frango. Aí, meu Deus do céu. É assim mesmo. Porque o que o marido e mulher promete aqui diante do altar? Antes do casamento, às vezes tem gente por aí achando que tem José, Maria. Ai, não vejo a hora de encontrar um José, uma Maria na minha vida. Aí chega aqui diante do altar, Jesus vai entrar em jogo. Aqui, porque antes foi a sua escolha. É aqui, diante do sim dos dois, que Jesus entra em campo. Antes foi a sua escolha. Quer que dure? Busque a igreja. Vai à igreja com ele. Ensina a ir para a igreja, a não faltar às missas. Procure os sacramentos. Vai confessar. Aí pega e casou com o José, mas o José não era José. Aí não quer ir na missa. Aí a mulher que casou, por fim, vai como se fosse solteira. Vai ser um marido. E aí não vai na missa. Mas diante do altar prometeu o quê? Fidelidade. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Hoje, na riqueza e na pobreza. É isso que Jesus está querendo dizer para nós. O que une o homem e a mulher? Não tem que ser as coisas mundanas, não. E sim o que liga. Buscar caminhar juntos e chegar ao céu. Rezar pela conversão do marido, rezar pela conversão da esposa. Santa Rita de Cássia fez isso. É um exemplo? Portanto, esforcemos, irmãos e irmãs, para aprender o que Jesus mesmo quer nos ensinar. E nós temos o dever de aprender a cada dia através da sua palavra. E hoje nós estamos celebrando a missa votiva em honra a Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, irmãos e irmãs, a santa dos impossíveis. Santa Rita, irmãos e irmãs, é um desses santos extraordinários que muito
amaram a Deus. E amaram a Deus em todos os estados de vida. Rita amou a Deus como virgem porque queria consagrar a Ele no seu estado virginal. Amou a Deus através do matrimônio porque foi uma mulher, esposa, muito amorosa e fiel. Embora tenha sofrido tremendamente pelo marido e rezava pela conversão de seu marido. Quantas mulheres hoje não rezam pela conversão de seus maridos? Não sofrem também com seus maridos? Rita também foi mãe. E como mãe, mostrou aquilo que é o zelo maior de uma mãe. Ou seja, querer a salvação de seus filhos. Quando ela viu que seus filhos queriam vingança, queria a morte daqueles que mataram o seu pai, e eles estavam decididos a cometer esse crime, ela fez um pedido a Jesus: Senhor, levai-os antes que eles vos ofendam. E assim, eles se converteram antes de morrer e foram salvos pela oração de sua mãe. Rita também foi viúva, e como viúva, se entregou completamente a Deus, consagrando a Ele, como religiosa agostiniana. Virgem, esposa, mãe, viúva, todos esses estados de vida, Santa Rita amou a Jesus em todos eles. Se ofereceu como vítima e unindo a paixão de Cristo. Rita ficou tão impressionada com o mistério da crucificação de Jesus e, sobretudo, com a coroação de espinhos, que ela pediu a graça a Jesus de participar desse grande mistério. Irmãos e irmãs, o que mais demonstra o amor de Deus por nós é quanto Ele nos dá a graça de amá-lo de volta. Esse é o grande amor de Deus por nós, quando Ele nos dá a oportunidade de nós amá-lo de volta. E Santa Rita recebeu essa graça transbordante de querer amar a Jesus. E amou Jesus se unindo a Ele na paixão. Por esse amor tão grande por Jesus, Rita tornou-se a santa das causas impossíveis. Ou seja, o que quer dizer isso? Santa das causas impossíveis? Por que santa das causas impossíveis? Ou seja, irmãos e irmãs, aquelas orações que a gente faz de causas que pelo nosso amor não seríamos capazes de alcançar o coração de Deus, mas pelo amor de Santa Rita, Deus tem concedido a tantas e tantas pessoas que a ela recorrem. Irmãos e irmãs, que no dia de hoje, que Santa Rita, a Santa Rita dos impossíveis, das causas impossíveis, nos ensine a amar Jesus. Tá difícil? Ame a Deus. Se coloque diante do Senhor. É na hora de joelho, da súplica, de clamar ao próprio Deus que você tem que buscar. Olha o ensinamento de Rita. Viúva, esposa, mãe, virgem, todos os estados de vida soube amar a Jesus. Tem amado a Jesus? Pode até ter.
Mas se você amou Jesus, por que tanto você reclama? Por que tanto você duvida dele? Sejamos, pois, homens e mulheres de fé, autênticos ao Evangelho. E hoje somos convidados a aprender e seguir ao Mestre. Hoje nós celebramos também Nossa Senhora Auxiliadora, que ela nos auxilie nesta caminhada rumo ao céu. Tem muita gente aí brigando por herança, coisa passageira da terra. Se brigasse, tanto que brigasse, corresse atrás como briga e corre atrás por herança, corresse atrás pela salvação que é o céu, olha, nossas igrejas estariam cheias de pessoas querendo sempre mais conhecer e amar e se entregar a Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer agora a nossa oração da comunidade.